Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz e a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa, pela sua audiência, a toda a programação da TV Mundo Maior. Muitas pessoas têm nos solicitado para que falemos alguma coisa mais sobre Chico Xavier, suas histórias, seus lindos casos. E hoje nós gostaríamos de falar alguma coisa sobre o início, sobre o começo de Chico Xavier na mediunidade. Aliás, aqueles que leem as diversas biografias do médium sabem que ele começou a perceber os espíritos, ver e ouvir os espíritos muito cedo, desde os 5 anos de idade aproximadamente. Mas no começo, muitos não acreditavam nas visões de Chico Xavier. Pedro Leopoldo era uma cidade católica, o espiritismo ainda era muito combatido pela igreja, os espíritas existiam em pequeno número. A família de Chico era católica. Dona Maria João de Deus havia desencarnado, a sua querida mãezinha. Ele ficou órfão de mãe aos 5 anos de idade. E o seu pai não acreditava nele. O senhor João Cândido Xavier não acreditava no que ele contava, no que ele narrava de seus contatos com os espíritos. Esses contatos eram diários na vida de Chico Xavier. Ele ouvia sempre os espíritos, inclusive à noite, quando ele dormia, quando ele adormecia, como se fosse um sonâmbulo, ele começava a andar dentro de casa e gesticulando, falando alto e dando notícias de pessoas conhecidas lá de Pedro Leopoldo que já tinham desencarnado, que já estavam no mundo espiritual. Isso causava, vamos dizer assim, uma certa indisposição. Ele passou a ser considerado um endemoniado, um possuído. E o senhor João Cândido, que era pai de Chico, não olhava aquilo com bons olhos. Aqui no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, Chico fala de uma orientação que ele recebeu. Ele narra o seguinte, o professor Ramiro Gama diz o seguinte: João Cândido Xavier, a conselho da segunda esposa, Dona Cidália, que se interessava maternalmente pela criança, conduziu Chico ao padre Sebastião Scarzelli, antigo vigário da cidade de Matozinhos,
nas vizinhanças de Pedro Leopoldo, que depois de ouvir o menino por algumas vezes em confissão, aconselhou João Cândido a impedir que o rapazélio lesse jornais, livros ou revistas. Chico estava aí com os seus quase 10 anos de idade, 11 anos de idade. Chico devia estar impressionado com más leituras, porque Chico, desde menino, embora tenha começado a estudar tarde, com 9 anos de idade, Chico apreciava muito a leitura, sempre muito apegado a qualquer publicação, revistas, jornais, livros, principalmente falando de figuras religiosas, principalmente biografias de santos. Ele sempre se interessou muito por Jesus, por Nossa Senhora, por tudo que dizia respeito aos santos. Ele sempre teve o espírito voltado para a espiritualidade. Então o padre Sebastião Scarzelli falou com João Cândido: olha, ele está impressionado, ele lê muitas revistas, jornais, ele deve estar impressionado com essas leituras. Esses sonhos que ele tem, não são outra coisa senão perturbações, porque as almas não voltam do outro mundo. Então o padre Sebastião Scarzelli falou com o pai de Chico: olha, isso é perturbação, as almas não voltam do outro mundo. Intrigado por ver que ninguém dava crédito ao que via e escutava, Chico, certa noite, em sonhos, até mesmo chorando, ele pediu, se possível, que a mãe dele, Dona Maria João de Deus, viesse lhe dar algum esclarecimento a respeito, porque inclusive o pai dele já falava em internação, interná-lo num hospital de dementes, não é? Num hospital psiquiátrico, porque os fenômenos, repetimos, eram constantes. Chico percebia os espíritos com uma naturalidade, com uma espontaneidade, e confundia os presentes, porque os recados que ele transmitia eram recados que correspondiam, eram autênticos, não é? Ele se referia a pessoas já desencarnadas há muito tempo em Pedro Leopoldo, algumas que inclusive ele não tinha conhecido, porque ele nasceu em 1910, então ele transmitia aqueles recados. Ele pediu certa vez em sonho, e Dona Maria João de Deus apareceu a ele. Num sonho, Chico conta que Dona Maria João de Deus apareceu num sonho, calma e bondosa, e Chico contou para ela: minha mãe, ninguém acredita em mim, papai não acredita em mim, eu sou visto assim, como uma pessoa perturbada, o padre diz que as almas não voltam do outro mundo, eu não sei o que fazer, ninguém acredita em mim. Aí Dona Maria João de Deus disse a ele: você não deve exasperar-se. Sem humildade é impossível cumprir uma boa tarefa. Então foi o primeiro conselho: olha, não se aflija, não se exaspere, não fique irritado, porque sem humildade é impossível cumprir uma boa tarefa. Vejamos bem, a orientação materna no Chico começando, né? Não era espírita, ele estava, vamos dizer assim, na primeira adolescência, né? Era um garoto, era um menino ainda, né? Ele voltou a dizer: mas mamãe, ninguém acredita em mim. Ela disse: que tem isso, meu filho? O que tem isso? Ninguém acredita em você. O que tem isso? Mas eu digo a verdade. Chico falou, né? Mas sincero, com aquela sua sinceridade, não é? Sempre foi muito sincero, verdadeiro. Mamãe, mas eu digo a verdade. Aí ela respondeu: a verdade é de Deus, e Deus sabe o que faz, disse Dona Maria João de Deus. Chico, porém, ainda choramingando naquele encontro, né?
naquele encontro espiritual com a mãezinha, ele sentia muitas saudades dela, não é? Não sei se a senhora sabe, papai e o padre estão contra mim. Dizem que estou perturbado. Situação, não? O menino, o pai e o padre contra ele, né? Ele devia estar acuado, né? Acuado, feito um bichinho, né? Num canto lá, o padre contra ele, o pai contra ele, né? Aí a Dona Maria João de Deus o abraçou e disse assim: Chico, modifique seus pensamentos. Você é ainda uma criança e uma criança indisciplinada cresce com a desconfiança e com a antipatia dos outros. Não falte ao respeito com seu pai para com o padre. Vejam bem, ela recomendou, olha, eles não acreditam em você, mas não seja indisciplinado. Não falte com respeito ao seu pai e nem com o padre. Eles são mais velhos e nos desejam todo o bem. Aprenda a calar-se. Olha a recomendação. Olha, Chico, para de falar toda hora que você vê, que você ouve. Aprenda a calar-se. Quando você lembrar alguma lição ou alguma experiência recebidas em sonho, fique em silêncio. Quer dizer, olha, Chico, não dá nada contar isso para os outros, porque as pessoas não acreditam, não sabem como as coisas acontecem, as pessoas duvidam. Né? Primeira reação das pessoas é de dúvida, né? Aí ela encerrou a orientação dizendo a ele assim: olha, se for permitido por Jesus, então, mais tarde virá o tempo em que você poderá falar. Então, mais tarde, aí você vai poder falar. Como de fato, depois ele se tornou espírita, compreendeu o que era mediunidade. Por enquanto, você precisa aprender a obediência para que Deus um dia conceda ao seu caminho a confiança dos outros. Foi daí em diante que o Chico passou a ficar mais reservado. Voltaremos em seguida.